Eminem e Rihanna aqui na nova Rádio Globo. Papo de almoço. Rádio Globo. Voltamos aqui com o nosso Papo de Almoço. Hoje a gente está falando sobre mitos e verdades sobre o que seria uma boa alimentação. E temos as moças que dançam, Simone Gutierrez, Larissa, minha partner, Larissa Parizon. Temos aqui também o Marcelo Vazia fazendo sempre musicais, cantando, dançando. Espero que você faça a dança dos famosos um dia, Marcelo. E agora com um texto que vai virar livro também, não é? Vai virar livro, rapaz. Rapaz, e Ana Cláudia Poleto, que é quem entende, na verdade, de alimentação, nossa nutricionista, consultora aqui para os nossos mitos ou verdades. Por exemplo, agora chegou aquela hora que o Marcelo já tinha feito spoiler. Meus amigos, estamos também, ó, tá rolando no Facebook, na página da radioglobo.com, temos nosso live do Facebook rolando. Onde é que é a câmera? Ali, ó. Tem mais também aqui, né? Êêêê! Manda nudes! Olha, néctar, refresco e suco são a mesma coisa? Larissa? Ai, acredito que não, né? As três palavras pra mim já é diferente. Eu acredito também que Néctar, refresco fresco e suco. O suco, pra mim, ele é o extraído, a fruta, né? Inteira. O néctar seria a polpa Isso, da exato, fruta, é isso, né? O suco, ele tem, vamos dizer assim, 100% da fruta, né? Isso. Batida, pronto. Isso, Batida. o néctar de 20% a 30%. Nossa, achei que fosse o contrário. E o refresco de 5% a 20%. Ou seja, Isso, um pouquinho de distorce. fruta e muita água e muito açúcar é refresco. E agora tem um negócio que é sumo. O sumo. Que é o golpe para refresco. Esse sumo. Então, Pra você achar que, é sumo, é suco. Não, É. refresco. Mas bota sumo pra te eu ia falar, enganar. quanto que eu falei a marca? Você vai comprar aquela marca de latinha aí, bem conhecida. Você vê sumo da fruta. Eu achava lindo sumo. É uma Tipo, concentração bem chique, supra né? sumo, nada. É uma cretinice. Olha, o pediatra do meu filho nos disse uma vez em consulta o seguinte: se for pra dar suco de caixinha, Não dá. melhor dar Coca-Cola. Nossa. Me dá um refrigerante, porque a quantidade de açúcar que tem no suco é 3 vezes o que tem na Coca-Cola. Eu fiquei assustado com isso, imaginar que num litro de um pacote de 1 litro, assim, né? Daquele, Uhum. como é que é Tetra Pak, como é que é o nome daquela? Uhum. Isso, um pacote de 1 litro ali, 1/3 daquilo ali é açúcar. Penso, uau, praticamente meio quilo de açúcar no negócio. Deus me livre. Então, assim, ele que Mas, não por é, exemplo, ele é natureba. Mas tem Tem suco alguns sem- sucos que são aquele suco do Sem bem, adição, bom, né? sem adição de açúcar. Na verdade, assim, o suco, se ele pode vir com adição, mas tem que vir especificado aí que ele tem adição de açúcar. Mas existem muitos sucos que não têm adição de açúcar. A questão da hoje existem novas normatizações para introdução de alimentação em criança, então não se coloca a introdução do suco em crianças pequenas, né? Mas é pela carga de frutose que o próprio alimento tem. Então, é sempre melhor você dar a fruta ao invés de dar o suco para essas crianças. E ainda eu falo assim, se for fazer o suco, faça em casa. Né? É sempre melhor ter essa opção. Não ter o industrializado. Porque você tem uma concentração de fibras, você mantém uma maior concentração de nutrientes. Ana, eu não devia estar falando isso aqui, porque evidentemente as indústrias alimentícias são Sim. patrocinadoras de muitas coisas. Mas eu sempre vejo, quando tem uma empresa pequena que faz lá, sei lá, mate leão, né? Era um mate, era de uma cor, tinha um sabor, etc e tal. Aí entra uma grande empresa multinacional e tal, e vira um negócio aguado e muito doce. Sim. Aconteceu Ui. com o mate leão, né? Era ótimo. Era mas, ótimo. Horrível, tem uma tristeza. Era horrível. ótimo. E de repente, aí você, suco não sei o quê. Aí você olha, muda, virou uma empresa grande, compra, enche. Até os chocolates brasileiros. Uhum. Isso é uma coisa da nossa infância. Eu lembro, eu gostava do Diamante Negro. Era um chocolate surpresa. Não, tinham vários chocolates. Depois de um tempo, vieram as empresas grandes, compraram e eles ficaram com muito mais macios e muito mais doces. O que faz o chocolate ficar macio? É a gordura, né? Margarina. A tal da gordura hidrogenada, Hidrogenada. né? É margarina com açúcar e de vez em quando passa um chocolate lá. Eu Do não outro lado gosto da mais, rua. eu gosto cada vez mais, e não é por causa de dieta não, os de 85, 75, porque tem um gosto de Gosto. cacau. Do Isso. cacau. O Exato. outro é um açúcar. É. Não dá.
Se é muito macio, é porque tem muita... Uma Porque tem um gordura, corpão, né? gordura. Tô na rádio, eu posso falar isso. O pessoal do Facebook, caraca, eu tenho um corpão, então. É verdade. É o único veículo que eu Olha. posso falar e falar que eu sou muito gato. Marcelo, essa é a minha luta no Dança dos Famosos também. É mostrar que eu sou mais do que um rostinho bonito. Eu também tenho o maior corpão. E eu faria dança dos famosos na rádio. Só. Aí ia fazer 5, 6, 7, 8, arrasei, virei, pulei e fui. 10, 10, 10. Saltei, Olha saltei, aqui minha saltei. perna, a altura que foi. Gente, Vocês são muito figuras. vamos Debulhei para algum também. outro mito? Vamos. Vamos para um outro mito? Então a gente já sabe que néctar possui de 30% a 50% da polpa da fruta e o resto são água saborizante, corante, muito açúcar adicionado. Quando a gente coloca, por exemplo, aquelas infusões, né? Que você coloca na água, Do chá. né? por exemplo, você coloca a água e coloca A fruta no a meio. fruta e deixa Água ali. saborizada. Isso. É uma forma só de você aromatizar um pouco essa água. Então, porque uma É. vez eu Isso é um fiz com incentivo. muito gengibre. Pega isso. Menino, Termogênico. o que me deu um negócio, acelerou a bagaça. Então, isso às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado É uma também, forma. né? Na verdade, isso é uma forma que a gente coloca para incentivar o paciente a tomar água, aromatizar. Ou com Aham. fruta, ou com ervinho, com ervas, gengibre, hortelã, funciona muito. Para mudar um pouco o sabor. Tem paciente que é muito resistente a ingerir água, então aromatizar ajuda um pouco. E Olha. existe excesso de água? Na verdade, a gente calcula a ingestão hídrica por quilograma de peso. Eu Então, bebo muita água. Às vezes eu acho que eu bebo a mais do que eu deveria. Olha, Seria eu acho que às vezes se você beber muita água rápido, pode dar refluxo. Pra cantar não é Isso uma com boa. certeza. Isso já sofri disso. Mas a minha ingesta de água por dia deve ser uns 5 litros. Eu bebo muita água. Muita água. o ideal seria em torno de inveja, que inveja. 35 ml por quilograma de peso. Essa é a média de ingestão de que líquido. fazer a conta. Fazer as Eu também. contas aí. Corre pra Peraí, vou fazer calculadora. Ninguém precisa saber seu Quer peso. contagem? Prefiro Uma não média. declarar. Eu teria que ter 2 litros e 905 Tá De vendo? líquidos, né? de líquidos. Isso. Nossa, e aí nesse caso que eu, tipo, mais do que dobrei? Você toma uma quantidade. O que você pode ter é uma diluição um pouquinho a mais do seu volume sanguíneo ali, né? Uma hemodiluição que a gente fala. Mas acho que você está adaptado. A longo prazo, acho que isso não te traz problema, não. Achei que você ia falar assim, você pode engordar um pouquinho. Eu ia Não. falar, então era água isso que eu tenho. Água. Olha, eu tenho um outro mito, que é a história do sal. Eu comecei a usar o tal sal rosa em casa, né? Aí fui no médico e falei, escuta, e o sal rosa? Ele falou assim, é muito bom. Porque o cara bota lá uma tintazinha, um pouquinho lá de tinta, vende pelo 30 vezes o preço, e aí você fica feliz, ele também. Eu falei, que é exatamente a mesma coisa do que eu. Eu gosto de fazer o sal moído, mais do que o sal refinado, de moer na hora de cozinhar, ou moer na hora de colocar no prato. Eu sei lá, tenho a impressão de que é mais saudável assim. A minha preocupação hoje em dia em relação ao consumo do sal especificamente é a iodação, né? Na verdade, o nosso sal ele é um sal iodado, o que a gente comercializa aqui no Brasil. Eu acho que uma boa opção é o sal marinho, que ele é de custo O sal acessível. grosso não é Ele o sal marinho antes de moer? sim, é só... Então o que eu como é sal marinho, né? É que eu falo sobre esses sais mais brutos que as pessoas estão consumindo ou mesmo substituindo. Elas estão deixando de comer o sal marinho, por exemplo, que é iodado, e consumindo esses sais mais brutos, né? Hoje, o sal rosa, ele é iodado. Então, hoje existe legislação para que ele seja No Brasil iodado. tem que ser iodado tudo, né? Até flor de sal, eles evitam Então, mas flor de isso sal, né? é importante, sabe? Porque o iodo, ele é um elemento importante para a função de tireoide. Ele é muito importante. Então, a gente fala que tanto o excesso do iodo quanto a falta, ele é prejudicial para o funcionamento da glândula. Então, você deixar de consumir um alimento, vou colocar, é um alimento, né, que tenha iodo, eu acho que a longo prazo isso é preocupante, tá? Não de uma forma aguda, mas a longo prazo você vai... Sal light que tem. ele tem um teor reduzido de sódio, né? É uma opção, assim, mas eu não acho. Eu acho que a melhor opção. A cara dela não foi boa. É A bom. melhor opção é controlar a quantidade de sal ingerido. Sabe uma coisa Sempre que é bem essa é a legal melhor de fazer, opção. que eu aprendi? É fazer a misturinha, né? As de ervas, com isso. o sal grosso, né? Isso ajuda. E aí você moe tudo ali
na comida, fica bem gostoso. Porque substitui um pouco, você não ficar colocando só o sal. É. Faz uma misturinha. É uma forma. Eu acho que a gente entra no mesmo conceito dos extremos, né? Isso pode, isso não pode. O intermédio. A gente tem que ter o bom senso, né? Tipo, pode gastar consumir. o dinheiro com sal rosa, então, de vez em quando. Olha, mas- Se você gosta de consumir sal rosa, coloca um dia sal rosa, outro dia pronto, isso. Eu, uma época, ganhei um kit de sal. Aí tinha Pode sal fazer vermelho, sal azul também, sal bota uma negro, tinta sal azul. rosa, sal não sei o quê, sal da Pérsia. Verdade, eram vários, assim. E todos desses de moer. É. Variei um tempo. É que, na verdade, toda essa composição que se coloca do sal rosa, de fontes de nutrientes e tal, Vem do Himalaia. a gente não tem muita segurança em relação a Aham. isso. Vou lá no Isso que eu Himalaia não ver indico. esse Perto do sal. Braz, o Himalaia. Um galpão, é o nome de um galpão ali. Um galpão ali Galpão chamado Himalaia. Himalaia. Chama Himalaia o galpão, aí só vem de lá. Então, eu acho que essa que é a questão. Então, ele é importante, obviamente que em excesso o sal ele é ruim, né? Porque aí tem a questão cardíaca, mas ele precisa ser colocado por ser uma fonte de iodo. Vocês poderiam me perguntar de alimentos. A gente tem realmente alimentos que têm iodo, as algas são um exemplo, mas a concentração é extremamente variável. Então, eu não posso ser dependente disso como uma fonte de iodo na alimentação, né? O sal é o que tem mais iodo, então. É porque ele é iodado, na verdade. No Eles Brasil é adicionam iodado. sal. Ah, O iodo no sal, desculpa. Entendi. Agora vamos ao mito. Isto aqui, para nós que somos atores, é uma coisa impressionante. Eu costumo dizer e reclamar que a dramaturgia brasileira ela não consegue enxergar personagens que comam glúten e não façam yoga. Então, por exemplo, você vai ver um seriado americano, aí tem o delegado. O delegado pode ser careca, pode ser gordo, pode ser magro, pode ter 2 metros de altura, pode ser uma mulher, pode ter 1,5 metro. Não faz a menor diferença o delegado. É o delegado. Pode ser fisicamente do jeito que ele for. O delegado brasileiro será um cara alto, magro, que não come glúten e faz yoga. Obrigado, Léo, porque meu último personagem na Globo foi um delegado, então tô bonito. Exatamente. Aí você vai ver, mas e o personagem do, sei lá, lixeiro? Também faz yoga, também é uma figura muito atilada, assim, elegante e tal. Não há a capacidade de enxergar que as pessoas no mundo são diferentes. Exato. E elas deveriam ter uma representação na tela, também com essa diferença. O mundo é muito plural, né? Isso é tão sério que as novelas da Record, todo mundo lá, Josué, todo mundo tá na academia, já viu isso? Todo mundo malha, todo Gente, mundo é É uma coisa depiladaço. impressionante, eu vou falar, gente, porque E eu a acho uma coisa sobrancelha é incrível impressionante. também, a sobrancelha lá em cima. O praticamente pessoal na bíblico nuca. todo Gogo Boy. É uma loucura. É verdade. Era muito comum nessa época, É, sabe? é. Eu fui fazer um teste. Dançar lá. besuntado no óleo Johnson, assim, era Falei, tendência. cara, eu não vou passar nunca aqui nesse negócio, porque aqui no Egito, tá todo mundo muito sarado no whey protein, Esse entendeu? comentário, eu parei e eu falei, gente, eu me assustei. Eu falei, não é possível que aquele pessoal daquela época era assim, desse tamanho, esses homens? Não tudo tinha forte, isso, gente. Saradão, né? Saradão. Todo mundo era Hércules. Era o rei supino, chama. Isso aí nessa época, Faraó supino. o homem mais alto do mundo já tem 1,60 m, né? Aí entra aquele cara de 1,90 m com a sobrancelha feita, saradão, todo depiladão. Você fala, como é que ele fez? Tem índio não tem pelo, não é que ele depila. Mas não era o caso do Oriente Médio, nego é peludo a beça. Eles fizeram ali uma novena, alguma coisa que ele veio. O whey né? protein, né? Aham. Novena é ótimo. Novena É. de proteína. É que eu ia falar uma coisa mais polêmica, mas eu pulei. Deixa quieto. Mas o tal do glúten. O número de adeptos do regime gluten-free virou febre. Em boa parte, após celebridades anunciarem que pararam de ingerir a proteína, principalmente para emagrecer, porém, passados anos, começam a pintar evidências de que eliminar pães e bolos sem motivo aparente ou sem orientação médica não é uma boa ideia. Um estudo feito pela Universidade Harvard, olha, quando é Harvard é porque é sério, tá? Acompanhou quase 200 mil indivíduos durante 3 décadas. Aqueles que consumiam pouco ou nenhum glúten por dia apresentavam um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Já outros artigos atestam a segurança dos produtos com glúten. Um vindo da Universidade de Columbia, também nos Estados Unidos, não encontrou relação entre a ingestão da proteína e o aumento nas taxas de infarto e AVC. Além disso, trigo, centeio e cevada carregam vitaminas e fibras, estas essenciais para manter o equilíbrio da microbiota.
Sabe o que é microbiota? Não, Marcelo? não, mas eu pensei uma coisa Você horrível. vai ser, né? Não, é um negócio Nome não é incrível. legal. Microbiota é Já uma olhei coisa... pra sua cara. Todo lá mundo vai vem. sair correndo para comprar uma microbiota depois daqui, você vai ver. É o conjunto de bactérias que vivem em nosso sistema digestivo. Exato. Olha, uma microbiota. É praticamente o seu mundo ecossistema particular. Eu tô muito feliz com essas coisas que você tá lendo aqui, que a Ana tá falando, que segunda-feira a gente começa cinza, assim, aqui em São Paulo. E aí era um dia que eu tô precisando fazer uma dietinha, né? Agora, gente, vou comer um fubá, vou comer Pronto, uma bolinho de microbiota. Microbiota, te amo. Microbiota, trata a mão de funcionar aí, por favor. Viva É a microbiota. fauna e a flora intestinal. Nossa, é tudo junto. Não é? O que é a microbiota? A microbiota Ana, são fala pra gente. nossas bactérias intestinais. Nós temos várias bactérias no A intestino. tal da flora. É a flora, E exatamente. o probiótico, pra facilitar Isso, ele ajuda você a povoar, vamos colocar assim, de uma forma melhor essa microbiota intestinal, mas ele sozinho não faz nada, então você também depende de uma boa composição alimentar. Ele precisa É. dos lactobacilos vivos. A comidinha que a gente Ele fala. É. Exato. Então, tomar o probiótico sozinho e ter uma alimentação desequilibrada não vai resolver nada. Você pode tomar o probiótico e comer frutas, verduras que trazem elementos que são importantes para a sobrevivência desse Mas a probiótico. medicina tá caminhando muito para isso, né? Muito. Você- a saúde através do Da intestino, muito. que é um... Dizem que o intestino é o segundo cérebro. Exatamente. Matéria de organização hormonal da pessoa, né? Tudo. E para você ter ideia, nós temos substâncias que são produzidas no intestino que têm reflexos cerebrais. Por exemplo, em Tem saciedade. gente que pensa muita coisa com o intestino. Então, e a gente tem estudos realmente que mostram. Como é que é a relação da insaciedade com o intestino? Explica pra gente. Na verdade, nós temos alguns hormônios que nós produzimos no trato gastrointestinal que são importantes para o reflexo de saciedade. Então, por exemplo, tem um hormônio que chama GLP-1, que nós produzimos no intestino. Uma das formas que nós temos de estimular a síntese dele é por meio do equilíbrio da microbiota e com o consumo de frutas e verduras, enfim. E ele vai ter um reflexo no seu sistema nervoso de saciedade. Então, ele ajuda na Tem saciedade. gente que não come fruta, porque fruta tem muito açúcar. Também Não tem tem nada uma a ver. tendência a ter uma microbiota, vamos dizer, prejudicada por conta disso. Porque são as substâncias que nós temos nesses alimentos, né, que são importantes para a manutenção dessa microbiota. Isso é importante. Por isso que, por exemplo, né, a gente hoje vê muitos benefícios dessas dietas que são à base de plantas, né, que se corta às vezes as proteínas animais. Enfim, colocando um exemplo para vocês. Nós temos um outro hormônio que nós produzimos no estômago, que ele já tem um efeito oposto, que é a grelina. Então, ele vai informar o cérebro que precisa se alimentar. Então, assim... Como é que para com esse? na verdade, Não, isso aí é a larica. quando você se Entendeu? alimenta, a produção dele Sobrenome já dele. cai. A grelhinha. Entendeu? Sim, mas ele vai ficar... Grelina é o nome É oficial da normal, larica. É fisiológico. Eu Não tô pensando tem... coisas horríveis aqui. Esses nomes desses hormônios é uma coisa muito louca. É complexo, né? Mas o resumo disso é que a manutenção da microbiota ela se faz por meio de uma alimentação que é bem rica em frutas, verduras, fibras, enfim. Isso é extremamente importante. Você diz essa manutenção para funcionar bem. E não só no sentido de evacuação, não, tá. de que é você ir ao banheiro. Né? É no sentido de que você produz substâncias no intestino que refletem no seu corpo, que são importantes para que você não tenha doenças. Então, é importante esse equilíbrio. Então, se você tem uma alimentação rica em gorduras ruins, em açúcares, você desequilibra mais essa flora. Olha, e dizem que, assim, os médicos, é uma tradição na Inglaterra dizer one apple a day make the doctor away. Quer dizer, você comer uma maçã por dia faz com que você fique longe do médico. Tem umas coisas, comer banana e tal. Tem umas coisas também que eram muito ensinadas pra gente desde pequenininho, assim. E hoje a gente vê que a fruta vai se perdendo um pouco do lugar, né? Outra coisa curiosa. Limão. Isso a gente vai Água ouvir com aqui limão. agora. O limão? Fala d'água com limão? Não, sabe o que é? É Vigilantes do Peso. O Leone acabou de perder 10 quilos e ele falou assim, uma coisa que me ajudou muito é porque suco conta ponto. Suco, assim, agora frutas, se você comer a fruta, você pode comer quantas frutas quiser. Na dieta do Vigilantes do Peso, se você pegar um suco de laranja, é tipo uma refeição. Sim. Né? Tipo uma taça de vinho. São várias laranjas e não tem a fibra. Mas se você chupar a mesma quantidade de laranja, aí não conta ponto Você nenhum. tem um bagagem. Você pega as 3 laranjas e chupa e pronto.
E eu achei esse negócio, porque acho que incentiva esse consumo de fruta, né, in natura, né, sem processar ela, né? Eu achei muito bacana, porque também dá essa coisa, a gente consome, o fato de comer a fruta faz com que você consuma durante mais tempo, né, demore mais para comer uma fruta do que se você fizer um suco. Acaba saciando mais também. Você obtém melhor tudo que a fruta te traz, né? Inclusive as fibras que a própria fruta tem, né? Então, é óbvio que um suco você vai ter as fibras, mas uma concentração menor do que se você comer o alimento íntegro ali, né? E outra coisa que é um mito também é que falam que é porque açaí, porque é o abacate, não sei o quê, são saudabilíssimos. Além de, curiosamente, eu não sei porquê, tanto um quanto o outro, quando eu tenho que ensaiar, por exemplo, vou lá, 2 horas de ensaio, me esfalfando ali com a Larissa, ela não fica com uma gota de suor. Eu fico querendo desmaiar depois. Não consigo comer uma banana. Aí, eu não consigo almoçar antes de ensaiar, mas um suco de açaí me deixa sem fome umas 4, 5 horas. Assim como um abacate também. Dá uma saciedade, né? Na verdade, são frutas que são ricas em gorduras. E a gordura, ela boas gorduras, boas, né? que é aquela gordura que eu falei que é a monoinsaturada, que é boa. Então, assim, eu sou super a favor. O abacate, por exemplo, ele é riquíssimo em vitamina E. E a vitamina E é uma vitamina extremamente antioxidante, cardioprotetora. Então, é importante você incluir isso na dieta. Assim. A gente consumir isso, obviamente que precisa de moderação, porque por ser rico em gordura, é calórico se consumido em excesso. Então, meio avocado. Não tem vez problema meio nenhum. avocado. Eu falei, a gente tinha muito pouco meio avocado. Já é pequeno aquele negócio. Avocado parece mas uma goiaba, isso. gente. Não dá. Mas é que nem você pensar nas castanhas. Mas meio avocado é muito triste. Um avocado, vai. Mas aí depende da distribuição da sua dieta. Pode te dar um pouquinho a mais. Pode dar. Eu autorizo, Eu Marcelo. acho meio Pode. avocado uma tristeza. Quando começa Meio assim... avocado é equivocado. Eu acho. Mas você Agora, sabe. eu aprendi uma época um doce ótimo numa dieta que eu fiz, eu acho que eu fiquei ótimo, uma nutricionista boa. É que eu sou sem vergonha. Era meio avocado que eu colocava roubava, e um scoopzinho de whey protein. Já ajuda. Com um pouquinho de mel, assim, meio um fiapinho de mel e meio limão. Demais. A proteína, ela Um doce ajuda. maravilhoso. E a proteína ajuda a saciar. Né? Agora, eu acho que uma estratégia boa é você colocar esses alimentos que são muito saudáveis, mas que nós não podemos exagerar, nos horários que a gente não tem muita fome. Não Por exemplo, existe, lanche da manhã é um horário que as pessoas às vezes não têm fome, né? Agora, porque eu sempre falo, eu tenho um canal que chama Comer, Malhar e Amar. Eu falo que eu sou uma pessoa, eu sou diferente, assim como o Marcelo, o Léo, a gente tem um outro ritmo de vida, né? A gente não, Os horários estranhos, né? a gente não tem um ritmo de vida de uma pessoa normal, né? Trabalha de 9 a 5, tá? É outra história. Então, assim, às vezes chega à noite, que é quando a gente sai do teatro, dá vontade de comer o mundo, né? Você não quer comer uma folha de Completamente alface. ligado, Com certeza. Você não quer comer uma folha de alface com Não. tomatinho, você quer comer alguma coisa. Se alguém oferece isso, a gente quer dar um tapa na cara. Você acaba de enfrentar 1000 pessoas na sua frente fazendo 2 sessões de musical e a pessoa fala, toma um consome, comer uma me saladinha. poupe. Não, eu quero comer o negócio. Tomar uma voz. Quero torresmo. Mas isso... Eu acho que isso é extremamente negociável, entendeu? Você pode negociar com o profissional que está te acompanhando e ele faz a distribuição alimentar diferente. E porque também não tem mágica, né? A gente tem que comer, a gente tem que fazer exercício e tem que comer de forma saudável. Né? As pessoas acham que existe mágica para emagrecer. Ou pra... Sobretudo, a gente tem que ter prazer ao comer. Claro. Meus amigos, vamos pro break agora, fazer uma pausa para o comercial, ouvir um sonzinho e daqui a pouco a gente vai falar sobre low carb, essa ideia também de não tira o glúten, tira o carboidrato, não sei o que e tal. Tudo isso é questionável e nós vamos debater aqui no nosso Papo de Almoço. Alô, FaceTime, tamo junto! Papo de Almoço. 5 cabeças, 1000 assuntos. Papo de Almoço. Hoje, com Léo Jaime. Rádio Global.
Another Brick in the Wall, Pink Floyd, aqui na nova Rádio Globo. Papo de almoço. Rádio Globo. Começando, eu queria me corrigir aqui. Eu falei FaceTime, mas não é FaceTime. É Facebook. Live do Facebook. É que eu erro muito, gente. Vou fazer o quê? Acontece sempre. Olha, a gente estava falando aqui sobre alimentação e uma das tendências, das modinhas também, é a coisa vegana. Aí o vegano inclui mais do que alimentação, porque inclui não comprar e nem consumir produtos que tenham alguma peça, um componente tirado de um animal, né? Então, por exemplo, um sapato não, ou um cinto não, porque tem um couro. Ah, aquele carro lá, o banco de couro, de onde é que veio esse couro? Se for um couro vegetal, tudo bem, mas se for um couro animal, o cara também não compra o carro e tal. Eu entendo, apoio, acho que todo mundo tem o direito. Agora, não é exatamente para a pessoa que é ovo-lacto-vegetariana, ou ser ou vegetariana, ou vegana e tal, olhar com certa superioridade para todo mundo, porque é a sua escolha, é a sua crença, etc. Mas não é que assim, eu estou com um astral mais elevado porque eu não como carne. Não é. É verdade isso, Ana? Não, na verdade não. Acho que tem. Falar, não, porque a carne traz muita agressividade. Eu vi um dia um rapaz falando que ele, na época que ele batia na mulher, é porque ele comia muita carne, então. O candidato é que deve estar comendo muita carne, eu tô achando. Oi! Sim. Quer dizer que é assim, comi um bife. Tá no churrasco todo dia. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu não acho que isso faça sentido, assim. Eu acho que as carnes, elas são importantes para o organismo. E quando você tem um paciente que ele é vegetariano ou vegano, é importante que a dieta seja equilibrada, porque é extremamente possível você consumir a quantidade de proteína que você necessita no dia, desde que você faça um equilíbrio na dieta, né? Tem algum elemento, assim, de substância que seja da proteína animal, que não tenha substituto relativo no mundo vegetal? Na verdade, assim, existe um maior risco, não são todos, obviamente, né, de você ter deficiência de vitamina como a B12. O ferro também é um elemento que a gente sempre fica mais preocupado com esses pacientes, tá? São especialmente esses dois. E a ingestão proteica total mesmo, né? É por isso que eu falo de você procurar um profissional capacitado para fazer realmente o seu plano alimentar. Porque as pessoas, elas acham que conseguem fazer essa transição sozinha e não é bem assim. Há um outro mito também, de que eu tenho um amigo que é ovo-lacto-vegetariano. Então ele come omelete, de queijo, etc e tal, mas não come proteína animal, assim. E ele tem um corpo bem esbelto e tal, né? Bem jovem, assim. Mas eu acho que é meio assumir erradamente que o fato de você ser vegetariano, não comer carne, vai te fazer uma pessoa magra. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, né? Não necessariamente, porque se você for parar para pensar, a boa parte dos alimentos que são compostos por proteína vegetal, por exemplo, eles também têm carboidratos. Então, assim, se você consumir de uma forma exacerbada, desregulada, isso vai ajudar você a subir de peso. Mas olha, também eu vi, tem uma pesquisa falando que as dietas low carb, o estudo, quer ver, ó? O estudo publicado pelo Lancet Public Health comprova que ingerir carboidratos de forma moderada é essencial para uma longa expectativa de vida, embora muitas dietas low carb preguem uma quantidade mínima de carboidratos substituindo-os por proteína animal. A pesquisa traz evidências de que comer pouco carb é tão ruim quanto comer demais, ou até pior. Na verdade, é assim, exato. Quando você faz a quantidade de carboidratos que se coloca numa dieta low carb, a gente tem vários protocolos. Então, isso varia, por exemplo, vamos colocar menos que 50 gramas de carboidrato por dia, só para vocês terem uma ideia. Isso é Atkins ou é mais radical do que Atkins? É um pouco parecido, porque na verdade o fato é que quando você diminui algum alimento da sua dieta, você tem que substituir por outro. Então você vai diminuir o carboidrato e obrigatoriamente você vai aumentar a sua ingestão proteica e de gorduras. Isso é um ponto, né? E aí essa questão da longevidade, da mortalidade, eu acho que fica no seguinte questionamento: o que eu vou substituir? Então, uma coisa é eu diminuir o carboidrato e substituir por gorduras e começar a consumir
bacon, encher minha dieta de bacon, carne vermelha, carnes gordurosas. Isso pode realmente a longo prazo. Embutidos, né? Exato. Por exemplo, os Diminui minha- japoneses costumam ser longevos, né? Exato. Comem muita proteína, mas peixe cru, Peixe. Exato. né? O arrozinho ali, o arrozinho até com um pouco de vinagre fica mais açucarado, talvez, aquele arroz do sushi. Mas é a questão do bom senso sempre, né? É. E do autoconhecimento. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais o autoconhecimento do corpo. Saber o que você sente bem, aquilo que tá te fazendo mal. Por exemplo, eu preciso do carboidrato. Antigamente eu tinha que ter o pão francês de manhã, muito arroz, muita massa. E meu hemograma, ok, mas eu me sentia mal. Eu tava Entendi. engordando, eu tava sem ânimo, muito fadigada. Hoje em dia eu tenho meu pão integral de manhã, meu arroz é o arroz integral em pouca quantidade. Eu como Isso. carboidrato só que em pouca quantidade. Reduzi o meu peso Mudou. muito, eu tenho muito. muito mais ânimo. Eu acho que é isso, você sentir o seu Claro. corpo e saber o que. É a individualidade, de novo. Sim. Né? Então, assim, exatamente. cada um tem uma individualidade. Então, a low carb, ela, de certa forma, ela ajuda, sim, para alguns indivíduos no processo de emagrecimento. No entanto, ela entra dentro de um conceito de dieta restrita. Então, é aquela pergunta que nós estávamos até discutindo. A longo prazo... Porque a dieta restritiva ela vai fazer efeito ali, naquele Exato. momento, né? Vai Agora, te a dar longo- uma larica monstra. E aí, a longo prazo, Eu não você... sei sair da restritiva. Não, É verdade, porque quando eu tô na restritiva, aí eu fico bem. Aí a transição para voltar a ser um ser humano possível, Mas é porque... eu erro e aí viro Mas um é que monstro. acontece, é porque você não mudou o seu hábito alimentar. Exatamente. Você precisa ter a mudança, a sua mudança. Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que eu ando com a minha marmitinha, entendeu? Marmitinha que eu digo assim, eu levo a minha fruta, porque é melhor você levar de casa e comer uma coisa mais saudável do que comprar na rua. Então, assim, eu acho que tem que ter essa mudança, porque cabeça, mais que. Eu posso até tá falando uma besteira, mas mais do que alimentação, a cabeça é 80% do sucesso de eu ia falar isso qualquer. um pouco. O sucesso é equilíbrio, é um nutricionista, é colorir o prato, é comer menos, né? E um psicólogo, gente. Tem que ir no... Eu acho bom também. Mas eu acho É, importante, porque é aquele tal importante. negócio, se a comida passa a ser um problema, isso com certeza, você comendo muito ou comendo um pouco, vai ser um problema pro seu organismo, né? Exatamente. Então você tem que ter uma boa relação com a Tudo é uma comida. ideia, né? A ideia que eu tenho é que a minha sociedade é tanto, é o tamanho tanto, né? X. Você fala, não, se eu comer menos eu posso. É uma ideia também. Olha, eu tive uma experiência agora, recente, com a Larissa, fazendo Dança dos Famosos, uma quantidade de exercício muito superior ao que eu fazia mesmo quando eu estava, assim, mais frequente na academia, né? Eu fiquei um tempo sem ir, voltei e tal, estava indo lá fazer o aeróbico, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer os exercícios com ela e naturalmente comecei a emagrecer. Porque Não você tá tive nenhuma preocupação à mesa. Uhum. Mas uma certa saciedade vinha do cansaço também. Uhum. É o estresse. Dava aquele cansaço, aquela coisa, acabava o ensaio, eu não conseguia comer. Eu lembro da Dani Calabresa dizendo, gente, eu não consigo comer uma banana. De tão cansada que ela estava. Realmente, mastigar a banana era, não, deixa pra lá. Agora, eu acho que vem também, Fina também, né? eu acho que dá um sim, prazer. o trabalho físico, assim, ele substitui, de certa forma. E é tão né? engraçado, porque, por exemplo, tem gente que fala, a primeira coisa que tem que fazer é exercício físico. Mas, às vezes, para algumas pessoas, resolve mais fazer no fim do dia. Eu, por exemplo, eu não funciono bem no fim do dia fazer um exercício, porque eu fico com essa coisa da adrenalina tão... sabe? Aí eu pego e eu não tenho sono. Então, para mim, o importante é eu acordar e fazer o exercício. Eu fiz isso hoje, 1 hora daquele negócio de transporte. Então, isso funciona, Olha, que isso orgulho. funciona para mim, entendeu? Que pode ser uma De noite eu não consigo, não, e me tira o sono. tira o sono. Eu sou difícil de dormir, né? E aí é o que você tem que, é o que ela falou, você tem que ter o autoconhecimento, né? De saber o que é bom e o que não é bom pra você. Pra mim, é antes do almoço, almoço e dorme. Isso- Almoça e dorme. Nossa, Gente, isso uma é meia horinha. Paraíso. Marcelo, eu Já tenho um tô- sono às 6 da tarde também, não sei o que Também. acontece. Isso. E sim, dá sim. uma tristezinha. Dá uma Essa tristezinha. segunda penumbra, assim, ó. 15 minutos. Como é que chama esse horário? É hora do Ângelus. Eu era criança em Goiânia, eu morava perto da catedral, Tocava aí Ave tocava Maria. a Maria e dava uma tristeza, Crepúsculo. vontade de se deitar na cama e chorar Vai um ficando pouquinho. assim, meio assim, dá uma tristeza, nada vai ser possível. Ainda bem que minha avó me Uma dava moleza, né? rosca pra comer. Ela fazia um negócio comigo que era muito engraçado, nunca mais eu vi isso.
que é pegar uma gema de ovo e botar na boca assim, engolir, passava direto. Sim, sim. Mano. O filme do Zezé de Camargo e Luciano, o pai fazia isso. É, né? Era uma coisa São tradicional. Francisco. Sua mãe fazia isso, Larissa? A minha mãe fazia isso. Mas ela tá Você botava disfarçando ali. gema de ovo na goela dela? E batia com gema de ovo com suco de laranja? Por isso que ela ficou com essa cor. Por isso que eu fiquei com essa coisa. Todo dia de Fanta. manhã. Ai, meu Deus É, do o que céu. mais tem, tipo, é essas coisas malucas, né? Eu lembro que uma vez, imagina, a bailarina quer sempre tá, né, seca. Eu passava, tipo, a semana inteira tomando, fazia uma dieta louca lá, que era suco de laranja com leite molico, azeite, ovo, tudo batido no Eita. liquidificador. Passava a semana inteira tomando aquilo e só comendo laranja. Aí tinha o dia do lixo, no domingo. Aí no dia do lixo, no Certinho. domingo, porra, você comia até a alma das pessoas, né? É. Porque você falava, Não passava... adiantou nada. Não adiantou nada, né? É só coisa que não, né, maluca. Eu tinha uma amiga que fez dieta do sorvete. E ela falou que adiantava, ela comia só sorvete. Ah, fofa. Bonito. É basicamente caloria, né? Mas, pois é. Então, mas é porque é jovem, né, gente? Aí não tem problema de também coração. tem isso, né? Vem cá, pessoal, vamos fazer o nosso consultório sentimental? Vamos. Deus, pode passar o telefone já. Consultório sentimental. Olha, se você quiser trazer o seu problema, a gente resolve, Vou Simone. contar. Pode contar. Chegou a hora de abrir o consultório sentimental do Dr. Leonardo Jaime. Quero ouvir os meus conselhos. Mande sua história para papodialmoco@radioglobo.com.br. A história de hoje é a seguinte, ó. Léo, estou noiva e vou casar no ano que vem. Meus pais me deram um apartamento e já compramos tudo. O problema é que descobri uma traição tem um mês. Ele nega, mas confirmei com a própria mulher que trabalha com ele. Ela disse que foi uma vez apenas sexual, afinal ela também é casada. Minha confiança ficou abalada e estou pensando seriamente em acabar com tudo. Minha mãe é contra, diz para deixar para lá. Mas o que mais me irrita é o fato dele não assumir. Talvez perdoasse se ele assumisse o erro. Mas ele diz que é mentira da mulher, que ela está inventando isso porque está afim dele. E agora? E agora, Bom, ela não pessoal? confia nele de jeito nenhum, né? Porque se ele tá falando que é verdade, que a mulher mentiu, ela não tá confiando. Sim. Então, assim, não tem. A saída não é o outro. A saída é sempre a gente. É você em relação à coisa. Você é capaz de perdoar? Sou. Passo número 1. Você acredita na pessoa? É você, é o Se- outro. É, Pô, é a desculpa pessoa. aí, se amiga, não vai rolar. Ela tem que pensar, se eu não sou capaz de perdoar, então não tem por que eu casar com ele. É. Porque se eu quero casar com ele e ter a minha família, né, pensar É. no futuro, e pra mim isso é fundamental, então é melhor já não seguir. Eu, Larissa, não seguiria. Porque pra mim isso é fundamental. É, confiança. Entendeu? A pra confiança. mim, Como que eu também vou é ingressar tudo. num casamento, né? Sem confiança. Sem confiança. Então já não, pra mim não. É, porque falta de confiança tá ligada muito à falta do respeito, Mas né? eu acho que tem. Mas vem Eu cá, acho que tudo vocês- é possível, porque assim, errar todo mundo pode. O cara pode ter feito uma puta cagada nesse dia e aí fala, pô, olha, fiz uma cagada, mas eu gosto de você e vou te reconquistar. Podia ser possível. Eu vou Ela levantar uma faria. hipótese que vocês não levantaram. Uau. Dele tá falando a verdade. Eu tô falando que é isso. Porque Eu pode comecei ser falando isso. a mulher tá afim dele e foi lá. Porque uma mulher casada dizer para uma pessoa que teve uma vez só. Sim, por que Tem uma uma mulher coisa casada estranha. vai procurar alguém e dizer: É, mas, Ah, eu trepei com ele? mas o lance não é esse. Ela o não lance ia é- querer esconder isso, gente? Mas independente se ela o fez ou lance se é ele a não confiança. fez. Mesmo É. ele dizendo, se ele Ela não está confia dizendo nele. a verdade, ela não confia nele. O lance não é a traição. Não é se ele mais. tá falando, se ele fez. Eu tirei dele, coitado. Se ele, É. se ele transou ou não com a outra. Ou se a outra tá mentindo. Eu peguei a nossa amiga que mandou aqui a pergunta e falou: cara, vai ter que resolver isso com você. Porque a confiança é você que decide, não é o boa, outro. Marcelo. Em quem você quer acreditar? Você decide se você confia ou não. Aí você fala assim: eu só vou confiar em você se você me der certeza. Amor, não vai rolar. A decisão é sua. Você vai. de Larissa, então, escola.
Diante da dúvida, passa fora, acabou o casamento. pra mim acabou. Já comprou apartamento, Lari. Desfazer, rapidinho. Eu achei. Isso eu já vi tantas amigas, tanto caso assim que eu tô com na minha idade, 29. Isso que eu ia falar, a idade. Então, tem essa. Tem. Eu ainda, pode ser que eu sou imatura nesse Não é nessa imatura, acho que nessa é questão. idealização, é De descobrir idealização, o amor, sim. descobrir a vida, as relações, é o início da vida. É o início Você da passa o vida. tempo, você fala, puxa, É. não é exatamente assim. Né, eu achava, por Ninguém exemplo, é que eu não perfeito. era capaz de perdoar uma traição. Eu já perdoei. Entendeu? E eu Eu também jurava já. que eu jamais ia... A gente Também. também se surpreende com a gente. Não, o que eu quis dizer é na questão do começo, entendeu? De você começar, dessa idealização. Por exemplo, hoje em dia eu sou casada, já repenso esse fato. Eu não falei, Eduardo, nós estamos vamos para 3 anos de casado. 10, 15 anos juntos. Se acontecer alguma 10 e coisa... 15 anos juntos? Não, eu fico pensando Ah, daqui tá, pra daqui frente. a Daqui 10. 10 ou 15 anos juntos já é Gente, diferente. olha só. Agora, no começo, a questão de confiança pra No mim auge da já- paixão, né? Esse negócio da monogamia é uma loucura. Porque esse contrato de casamento que a gente vive, a minha peça Silêncio.doc fala sobre isso. Vou ver Sobre... sua peça, então. Vai ver. É sobre o cara que se separou. É muito baseado numa história pessoal minha. E a gente conversa com a plateia depois. E tem sido muito bacana as pessoas falando sobre isso, mas você encontra alguém que você acha que vai ser seu amor pra sempre, aí você fala que você pra sempre vai ser fiel e ter tesão só nessa pessoa. Pô, gente, isso vai dar errado. Que história é essa? Acho que tem um pouco de idealização e tal. Mas também, o quando Marcelo, você eu tá acho que a apaixonado, gente faz você pensa escolhas. isso no Eu momento. acho que você faz escolhas, entendeu? Eu também acho. Você, assim, olha, tem muita gente interessante no mundo, mas eu escolhi essa. Sim. Mas às vezes... E aí, Mas tem casais, eu não tô falando que isso é uma as regra, outras não não. deixam de ser interessantes, né? Só que você escolheu. E aí o esforço que você tem que fazer para dar certo, seja lá com uma ou com 10, né? Vai ser um Sim. esforço. Não é assim naturalmente as Escolha. coisas funcionam. Sim. E os, Mas e é os escolha. casais têm os seus combinados, cada um tem um, entendeu? O meu casal é monogâmico, mas tem outras pessoas que têm outros. Mas, É. por exemplo, esse papo lá, uma menina um dia eu tava super chateada que ela se separou de um cara que ela amava, porque ela tinha ficado interessada por um cara do trabalho que ela não ficou com o cara. E ela falou, aí eu concluí que meu casamento tinha acabado porque eu olhei pro lado. Pelo amor de Deus. Não. Gente, Só o seu marido é interessante do mundo. mas nós estamos falando de alimentação aqui. É um o fato tipo de de você- alimentação. O fato de você estar de dieta não te proíbe de olhar o cardápio. Francamente. As escolhas, você vai comer, seu prato tem quantas cores, amor? Ah, tá, eu tô de dieta, mas eu posso ver o cardápio? É, Pode! claro, pelo amor de Deus. Olha, Essa é a voz da sabedoria. não. Ah, tá, eu tô de dieta, não vou nem ver o que tem pra comer. Essa, essa paixão lancinante do início, que você tá louco, só existe aquela pessoa no mundo, isso passa. E aí os casais vão tendo outras realidades e outras conversas. E tem gente que abre a relação, tem gente que não acredita nisso, enfim, cada um escolhe o seu. Mas esse formato que a gente tinha do amor romântico, que você conhece alguém que vai ser a tampa da sua panela, e isso vai ser pra sempre, e só tem esse jeito de ser feliz romanticamente, não pode. A gente tem que ter outras saídas. Eu acho que tem escolhas. E as escolhas são feitas a cada momento. O Clarissa falou. Eu acho também que no início, na paixão, no momento que você está se preparando para começar a vida ao lado de uma pessoa, vira uma notícia dessa, mesmo que venha de uma outra que está evidentemente mexida porque você está tirando do páreo um cara que ela está afim. De repente o casamento dela já desandou, tanto que né, ela está colocando em jogo, assim, abrindo uma coisa dessas, quando na verdade ela talvez devesse querer mais segredo, porque ele é solteiro e ela é casada, né? Então não faz muito sentido. Evidentemente tem uma história estranha aí. Mas no comecinho, né, no auge ali, dá aquele sim, puxa, mas já vamos começar assim? Mas essa pessoa já escolheu, né? Essa moça, que eu esqueci o nome dela, ela já... Não sei se tem o nome também. Ela já... ela pediu silêncio. ela já escolheu, porque... Ela não tá confia. parada nesse lugar, ela não confia. Eu acho que se ela largar o cara, ela tá entregando pra outra de bandeja. Ah, vai. Eu acho que ela Pode tinha ser que que, você se arrependa disso. tinha que casar e convidar a outra. É. Ai, E vocês mandar beijinho estão lá do tudo se altar. defendendo, os homens, né? Não, tem assim não. É. Cara, minha peça fala sobre Tudo se machismo e o defendendo. quanto a Tô sociedade brincando. patriarcal Não. faz mal. É verdade. Não, Eu acho que a pessoa tem o seu individualismo, né? Assim, acima de qualquer coisa, por mais que você queira ter uma relação conjugal, tudo, você tem o seu individualismo. Eu acho que eu só funcionaria num casamento se eu morasse, por exemplo, na minha casa e a pessoa na casa dele. isso funciona muito bem. Eu né? acho que funcionaria. Melhores momentos, né? Exato.
O lance Faz, dos pega a melhores cena já momentos. editada, não tem que ver o copião É. Eu inteiro. gosto de morar junto, entendeu? Olha só. Então, Mas eu tá também tenho uma vendo? profissão que eu viajo a beça, vou fazer uma novela no Rio, vou viajar com musical, e aí eu gosto dessa dinâmica. As pessoas falam, como é que vocês conseguem? Eu acho que é por causa disso. Tem Tem que espaço. ter um espaçozinho, né? claro. Olha, o amor é mais forte que o orgulho. Boa, frase boa pra música, terminar. hein? É só isso que eu penso, tá? Boa música. Eu acho que o essa, amor hein? também vale tudo. Gosta desse cara? Vai nessa. Você gosta dele? Tá afim de ficar com ele? Fica com ele. É, perdoa. Dando uma pronto. bola pra essa menina, não é nada. Pelo amor de Tem, né? Dando muita moral pra essa menina. Não sei. Enquanto isso, ela Que tá legal. casada e você tá solteira. Liga pro marido dela, boba. Fala, É, olha, tua boba! mulher tá contando por aí, não Eu sei nem acho se é que a verdade. primeira coisa é chegar pro marido da tal criatura e Claro. falar: vem cá, Vamos ver. tua mulher Tá tá sabendo? dizendo aí que tá dando pro meu marido. O que, que você acha, hein? Vamos ver como é que a Vamos ver coisa que se a mulher, desenrola. como que é, vamos ver qual vai ser a reação da mulher, né? Meus queridos, que bom ter vocês aqui. Que papo bom, delicioso. A gente mudou no finalzinho um pouquinho do nosso papo saudável de alimentação para ir para os o lado Faltava de outro tipo de sombrio, alimentação também. não é? Mas é pra que essa alimentação também seja saudável. Alimentação da alma. É, porque senão vai começar a comer mais por causa disso, Olha, né? a gente falou dos espetáculos de todo mundo, Larissa e eu estamos no Domingão do Faustão. Ana, por favor, dá a dica de quem quiser os seus conselhos numa consulta particular, para saber o que é a melhor alimentação que pode ter. Te acha como? Eu agradeço o convite, foi um prazer eu ficar aqui com vocês essa tarde. Bom, eu faço atendimento clínico na clínica da doutora Cristiane Coelho. E os meus contatos ficam, meu Instagram, que é o Ana Poleto Nutricão. E nós temos um projeto na clínica novo, que é Me Amo Minuto. Então eu convido a todos a conhecerem. Enquanto a Melina não chegar, porque daqui um mês e pouco ela vai tirar folga, tá? Exato. Boa hora para você, Obrigada, muito obrigado por ter obrigada, vindo e volte obrigada. sempre, Mas viu? segue a gente no Instagram também, ó, @Marcelo Varzi, @Simone Gutierrez. @Lari Parison. Isso. E torce por gente no Dança dos Titi, Famosos. Lari Léo. Larilé! Larilé! Valeu, Ganhar. pessoal! Até segunda que vem. Obrigado. Amanhã tem Fernanda Gentil aqui no nosso Papo de Almoço. Papo de almoço. 5 cabeças, 1000 assuntos. Papo de almoço. Com Lula, o Brasil.